Bom dia, dia 5/6/2020. Nós vamos dando continuidade às nossas aulas aí, vamos falar sobre vetores. Vamos ver quais são as suas propriedades e como a gente lida com isso no nosso dia a dia. Deixa eu só... Então, vamos lá. Dia 5/6/2020. Sobre... Então, nosso exemplo aqui vai ser referente à velocidade. A velocidade ela é uma grandeza vetorial, porque ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido. Então, ó, velocidade, vamos pôr um valor aqui para ela. 2 metros por segundo. Então, olha só, vamos identificar esse vetor velocidade. O vetor ele sempre tem que te fornecer sempre três características. Então, o módulo, ele é igual o valor da velocidade. Que é quanto o valor da velocidade aí nesse módulo? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. A direção, ela é adotada por uma pessoa, a gente vai analisar um carro se movimentando numa reta. A gente tem que dar uma direção para ele. Então, a direção nesse caso aqui, ó, é a B. E o sentido que ele está indo? A setinha está apontando de onde para onde? Esquerdo para direita. Pode ser para a direita, ou nesse caso aí a gente tem uma referência. Qual que é? A, B. Ah, vou fazer quase igual aqui, ó. Mas só que agora ele voltando.
Ó. Continua aqui. AB é a mesma coisa. Só que o objeto, ao invés de estar indo para AB, agora ele está indo de B para A. Então, ó, velocidade é igual a menos 2 metros por segundo. Esse menos não quer que ele está andando, não quer dizer que ele está andando menos. A velocidade para ir e para voltar é a mesma. É igual quando você está andando na rua. Né? Por exemplo, vamos pegar, você sai da estação de trem e vai até o Piaget, a uma velocidade do passo. E depois você tem que voltar à mesma velocidade do passo. Então, para ir até o Piaget, a velocidade é positiva. Para retornar até a estação, a velocidade dela é negativa. Então, como é que vai ficar a descrição desse nosso vetor aqui, ó? Ó, vai ficar aqui, ó, que o módulo agora é igual a menos 2 metros por segundo. A direção continua a mesma. Ela não muda, é a B. Não muda. A direção adotada uma vez é igual à sua data de nascimento, ela não muda. E o sentido agora? E A. Compreenderam? Sim. Então, esse é um vetor velocidade. Ó, então, alguns exemplos de vetores aqui, ó. Exemplo de vetores. A gente tem posição, velocidade, aceleração, força, e quantidade de movimento. Pode ter mais aí, mas esses são os principais vetores. Então, ó, grandeza vetorial ela é diferente de grandeza escalar. É diferente. Por exemplo, a grandeza escalar. Eu peço para você assim, ó. Quantos quilos você tem de massa? Você fala, eu tenho, sei lá, 48 quilos, 50 quilos, já é o suficiente para te dar essa informação. Agora, vamos supor assim que a gente fala assim, ó, nós vamos analisar um carro ali na Índio Tibiriçá, ali, que é conhecida de todos. Ele vai da Ponte Seca até lá. Qual que é o nome daquele lugar ali que é Estância ali? Não. Ali no Trevo, ali, como é que chama?
Ponte Seca? Não, a Ponte Seca, indo lá para Serra Velha, antes de entrar na Serra Velha, como é que chama ali? Mas sabe onde eu tô falando ou não? É indo para Suzano? Ixi, vocês estão mais perdidos que eu, hein, cara? Vamos pegar a Rua do Piaget, que é mais fácil. Tá certo? Sim. Então vamos pegar ela ali no comecinho, ali na esquina, ali, onde você entra com o carro, né? Porque ela é mão única. Tá? Então, ó, vamos pegar. Você vem lá da avenida principal e você entra nela, né? Então, ela só vai nessa mão. Mas vamos supor que nesse dia nós fechamos essa rua. E a gente pode usar ela nos dois sentidos. Tá certo? Então eu marco aqui o ponto A e o ponto B. Essa é a nossa direção. Aí, como nós estamos trabalhando remoto, né? Eu tô aqui em casa, mas só que vocês vão lá fazer o trabalhinho. Aí, nós vamos observar alguém andando de bicicleta ali. Do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto A. Aí a pessoa tem a bicicleta, tem um velocímetro na bicicleta. Aí eu tô daqui da minha casa aqui, né? A gente tá falando aí pelo WhatsApp. Aí eu falo assim, primeiro ano, qual que é a velocidade da bicicleta? Aí você vai falar assim para mim, professor, é mais 2. Ah, beleza. Eu sei que mais 2, ela está indo para o ponto B. Aí depois de algum tempo eu ligo, que deu tempo da pessoa dar umas voltas lá, eu falo assim, pessoal, qual que é a velocidade da bicicleta? Você vai falar para mim, agora ela está -4, professor. Você não precisa nem falar para mim para onde ela está indo. Eu sei que ela está indo para o ponto A. Bastou o quê? Bastou você me dar só a direção. A direção eu tenho que conhecer. De A até B. Essa tem que ser informada. Tá? Você pega, por exemplo, as pessoas vão de avião daqui para o Ceará. Essa é a direção. Então ele está indo lá a 1.000 quilômetros por hora. Então você sabe que ele está indo para o Ceará. Aí depois de algum tempo, avião, qual que é a sua velocidade? Aí o piloto fala, -1.000 quilômetros por hora. Eu sei que ele está voltando para São Paulo. Tá certo? Usa-se muito isso na navegação, né? O GPS, o aéreo, né? A, os aviões. Porque aqui, ó, são as coordenadas. Aqui, ó, a ordenada, a abscissa, né, que é o eixo X, é o eixo Y. Depois, no futuro aí, próximo, aí você vai ver com o eixo Z também, que a gente trabalha em 3 dimensões, né? Um avião, né, quando ele está indo, ele liga para a torre, ele quer chegar em determinado local, ele fala para ela, me passa os vetores. Né? Então, ela vai passar o valor de X e vai passar o valor de Y. E ele vai traçar uma trajetória nesse plano. Ela pode ser, né, em qualquer direção e qualquer sentido. Tá? Depende dos valores que ela está fornecendo para o avião. Né? O GPS do carro é assim, é tudo vetor.
Ele vai te dar módulo, direção e sentido. Como ele sabe que um carro está demorando de Ribeirão até Mauá, está demorando 1 hora, está demorando 40 minutos, está demorando 15 minutos. Pelos vetores, ele vê o quanto ele está se deslocando, né, por uma média de velocidade. Né, sempre comparando aos outros carros que também estão usando esse sistema de GPS, né? Então, ele sabe onde o trânsito está parado, onde está fluindo mais. Tá certo? Copiaram essa parte aí, pessoal? Uhum. Pro, a grandeza vetorial é variável? Essa que é a diferença dela para A grandeza escala? vetorial? Não, não é. Se você estiver trabalhando num movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Se você estiver trabalhando no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. E são vetores. Certo? Sim. Professor, pode tirar print? Não entendi? Pode tirar print? Ah, tá sendo gravada, mas se você quiser tirar print, pode. Beleza. Né? Posso apagar essa tela? Pode. Então vamos lá, dando continuidade. Nós vamos falar aqui, ó, de deslocamento, né? O que é o deslocamento? É a diferença entre a posição final e inicial. Isso nós já vimos aí, tá? E trajetória. Vamos aqui a trajetória. Não podemos confundir, né, deslocamento com trajetória. Ó, trajetória é o caminho percorrido por um corpo em movimento. Ó, errei aqui, ó. Movimento. Certo? Então, olha só. Vamos supor que a gente vai fazer, vamos fazer uma caminhada na mata, tá? Nós vamos aqui, ó. Nós vamos analisar o mapa. Deixa eu tentar fazer um mapa aqui de uma área, tá? Ó, não tem problema, ninguém sabe o que é, mas sem problema nenhum, né? Toma aqui uma área aqui assim, ó. Não deixa o professor Cadu ver isso. Então, nós estamos neste ponto. No ponto A. A gente precisa chegar no ponto B.
Então, ó, isso aqui, essa parte vermelha que eu estou riscando, é o quê? É o deslocamento, é para onde eu tenho que me deslocar. Mas só que nunca o deslocamento, nunca não, né? Só que esse deslocamento não vai ser o mesmo que a trajetória. Porque vamos supor que aqui nesse mapa eu tenho um deslocamento de 3 quilômetros. Tá uma caminhada leve aí. Mas só que a minha trajetória, né, ela vai ser igual a 18 quilômetros. É muita coisa, vai, vocês vão cansar muito. Vamos por 8. 8 quilômetros. Ah, professor, mas como pode isso? O caminho, galera, o caminho ele é sinuoso. Ele é sinuoso. Tá andando na mata, tá andando na trilha. Né? Então você teve que fazer uma trajetória de 8 quilômetros para ter um deslocamento de 3 quilômetros. Vocês conseguiram compreender isso daí, gente? Se tudo na nossa vida fosse em linha reta, pô, ia ser uma maravilha. Por exemplo, daqui para Praia Grande a gente ia gastar aí mais ou menos uns 35 quilômetros. Hoje é possível a gente pegar no mapa, no Google, né? Você tem a reta lá, como traçar a reta, ele te dá o deslocamento em quanto tempo é, mas, puxa vida, aí você faz a trajetória, você sai de Ribeirão, praticamente você, né, volta lá perto de São Bernardo. Aí você vai descer a serra. Se for descer pela Anchieta, você vai fazer um monte de curva, né? Isso daí aumenta a sua trajetória. Então, por isso que é comum, ó. Você tem esse deslocamento e se você lançar algo no espaço, por exemplo, uma flecha, uma bola, ela vai ter esse comportamento. Né? Se você pegar em linha reta, você vai ver que a parte preta ela percorreu bem mais do que o necessário, né? Assim, do que o deslocamento, aliás, necessário. Tudo bem, pessoal? Sim. Esse conceito é importante a gente perceber, tá? É igual, ó, se a gente for trabalhar na aplicação de força, que a gente vai ver logo mais para frente nas leis de Newton. Vamos supor, ó, que eu tenho esse caixote e eu quero deslocar ele lá para cima. Certo? Então, eu vou ter uma aplicação de força aqui, ó. Força para lá. Ó, vamos chamar isso aqui de F1. E aqui, F2. Alguém já brincou de estilingue? Não. Já. Hã? Já. Então, olha só. Para onde vai isso aqui? Aqui, ó.
A resultante vai ser esse pontilhado. Porque ó, você tem força apontando para lá, força apontando para cá. Qual que vai ser o deslocamento disso? Vai ser aqui, ó. Pra cima. Pra frente. Ó, o arco e flecha faz isso. O arco e flecha. Mas também você pode pegar um cabo e duas pessoas segurando nesse mesmo cabo e puxando ele? Pode também. Tá? A gente vai estudar todos esses tipos de forças, mas isso lá na lei de Newton. Aqui, por enquanto, a gente vai se concentrar na soma e subtração de vetores, tá, pessoal? Que a gente vai ver assim na próxima aula. Tudo bem? Sim. Alguma dúvida? Não. Então, ó, o que eu peço a vocês, pessoal, é que vocês deem uma lida para a próxima aula na página 384 até a página 386. 384 até 386. Tem que fazer chamada. Pessoal, vou fazer chamada, eu vou parar a gravação aqui, tá? Até para quem for estudar depois, não perder tempo.